Estou de volta aqui para continuar esse debate envolvendo a portaria sobre trabalho em feriados, que entra em vigor em julho. A gente vai entender os impactos e agora o ponto de vista também do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo, Sindicomerciários. É o Rodrigo Oliveira Rocha, que é o presidente do sindicato, quem está conosco aqui ao vivo agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigada, viu, Rodrigo, participar conosco também dessa discussão. Há pouco eu ouvi a ACAPES, por nota também a Federação do Comércio. A ACAPES, inclusive, já fazendo uma observação de que eles vieram de um encontro nacional, de que eles têm hoje 5 mil vagas disponíveis para a contratação que não são preenchidas, né? E eles estão iniciando os estudos para a contratação por hora, ao invés desse modelo atual. Então, a gente tem dois debates, Rodrigo. O primeiro sobre a portaria e depois sobre essa possibilidade aí de se contratar por hora o trabalhador do comércio. Sobre essa portaria de 1º de julho, a convenção de vocês vai até 31, não é isso, de outubro? 31 de outubro, Fernanda. Isso significa que até lá o funcionamento do comércio, feriados e domingos está garantida. Então, Fernanda, nossa convenção ela é negociada bienal, né? E esse ano a gente vai renovar ela, né? A intenção é que nós possamos renovar ela por mais 2 anos. Em relação à portaria, a gente precisa fazer uma análise, né? Até tive a oportunidade de caminhar para a produção aí antes, o texto da portaria, para que a gente possa compreender o que a gente fala. Primeiro que o debate sobre o domingo, né, aqui no Espírito Santo, ele é um debate que ele não está sendo feito nesse momento, né? Ele pode ser feito por outros motivos, né? A gente tem várias legislações sendo discutidas, temos a redução da jornada, né, que é uma pauta dos trabalhadores, mas não por conta da portaria, porque ela praticamente devolveu a legislação ao período anterior da pandemia. Precisamos entender que a pandemia foi um período de exceção, onde os municípios, né, não sabiam como proceder, os estados às vezes, e o próprio governo federal também, em algumas ações. Então, houve um momento que alguns setores queriam manter seus comércios abertos, outros municípios estabeleceram legislações proibindo o funcionamento nos dias de domingo. Então veio uma portaria do governo federal, né, que praticamente ela disse o seguinte: olha, não precisa respeitar a legislação municipal, vamos fazer aqui o que essa portaria está dizendo, que é permitir o funcionamento dos domingos. Porém, a gente passou por esse período de pandemia e isso precisa ser organizado. Então, a portaria, no texto dela, né, ela traz 2 itens, né, praticamente revogando alguns itens, ela não traz nenhuma inovação. Então, Fernanda, vamos dizer assim que a gente retornou antes da pandemia. Antes da pandemia, o comércio já funcionava dia de domingo aqui no Espírito Santo, né, de forma organizada, negociada, em alguns municípios, mas respeitando a legislação municipal. Então, a portaria, ela devolve o funcionamento do comércio ao artigo 30, que diz respeito ao município. Então, tem município, né, que é interessante funcionar o domingo, está na legislação municipal. Tem município que não, ele também está dizendo lá na legislação municipal que ele não funciona. Então, hoje, primeiro, né, para regulamentar a abertura ou fechamento, a legislação municipal. Aí vamos falar do trabalhador, né? Vamos falar do trabalhador, que nos municípios, vamos dizer que o caso da Grande Vitória, onde, né, todos eles têm essa possibilidade de abrir ao domingo, aí respeita-se a legislação trabalhista, né? A legislação trabalhista prevê o quê? Uma folga antecipada, né? Descanso para esse trabalhador a cada 3 domingos, no caso das mulheres, né, a cada 2 domingos trabalhados. Então, respeita-se a legislação municipal. Então, assim, não houve alteração significativa no setor do comércio em relação aos domingos. Continua da forma com que está. Rodrigo, agora eu fiquei confusa. Vamos lá. Vamos lá. A partir de 1º de julho, deixa eu entender aí se você me disse se eu seguisse o raciocínio.
A partir de 1º de julho, não necessariamente é a convenção coletiva que garante a abertura do comércio, e sim uma legislação municipal? Justamente, o que a gente tem é o artigo 30, né, da Constituição Federal, que diz que deve ser respeitado as condições locais, a especificidade de cada município. Então, nós podemos ter um município que diz que não se pode trabalhar ao domingo, em determinados setores e no comércio também, e a gente tem outros municípios que existe essa possibilidade, né, de que se trabalhe ao domingo. Nos municípios onde existe a possibilidade de abrir-se o comércio aos domingos, respeita-se a legislação trabalhista, né? Tá. Que é o caso aqui da Grande Vitória. Por exemplo, hoje os shoppings, né, que funcionam, os supermercados que funcionam aos domingos, a partir de 1º de julho não altera-se em nada, né? É claro, Fernanda, que existe um pleito aí dos comerciários por mais descanso, né, por mais folga, principalmente uma folga no dia de domingo, mas não é por conta da portaria, né? Então, cumpre-se o que diz a legislação trabalhista, né? Nesse caso, onde os municípios, igual que os shoppings, né? A comerciária que trabalha no shopping, ela tem que ter a folga a cada 2 domingos, né? Nos supermercados é uma outra possibilidade, né? Aos comerciários é uma folga a cada 3 domingos. A gente tem que respeitar a jornada de trabalho, né? De no máximo 8 horas, né? Ou a própria jornada do trabalhador. Se ele tem jornada de 6 horas, no domingo também tem que ser de 6, se ele tem de 7h20, no domingo é no máximo 7h20, aqueles de 8 horas, no máximo 8 horas, e também a condição da folga, né? Que tem que ser a folga aí antecipada para esse trabalhador. Então, em relação ao domingo, repetindo, a gente não tem alteração, independentemente da convenção ser renovada em 31 de outubro, 1º de novembro, entendeu, Fernando? Entendi. Está na mão, então, do vereador? Não é na mão do vereador, não. Né? Os municípios, eles possuem o código de postura, né? Então, qualquer comércio ou empresa, né, ou negócio que existe em determinado município, ele tem um código de postura que vai trazer uma série de regras ali, né? Sobre funcionamento. Uma indústria, uma farmácia, uma padaria... São serviços de urgência e emergência de utilidade, não é isso? Isso. Ou não, né? Aí é o município que vai tratar. Tem município que se permite qualquer setor e qualquer empresa, qualquer CNPJ que defina a sua carga horária. E outros municípios, eles já limitam. A gente vê isso muito no setor de farmácia, né? Tem municípios que as farmácias ficam abertas, tem outros que exigem plantão, né? Então, assim, cada município define a sua regra. Isso é a nível de Brasil, tá, Fernanda? Tá. Eu tô tentando caminhar aqui com os nossos ouvintes, e aí, olha só, Rodrigo, para 1º de julho agora, tá? A gente tá 2 meses, né, do 1º de julho? Sim. Quais municípios que são de seu conhecimento, podemos fechar aqui pelo menos só a Grande Vitória, por exemplo, todos têm essa autorização? Da Grande Vitória todos têm. Da Grande Vitória todos têm. Todos têm legislação municipal que garante a abertura, feriado e domingo? Todos têm. Aí, quando a gente olha para o interior? Quando a gente olha para o interior, a gente tem alguns casos específicos, né? Existem municípios, Fernanda, que é permitido, né? O Código de Postura permite, mas existe um acordo do sindicato com as empresas de não funcionamento, né? Então, assim, existe... Aí, por exemplo, o município autoriza e eu vou na legislação municipal. Quando eu chego na legislação municipal, na legislação trabalhista, aí quando eu chego na legislação trabalhista, alguns desses municípios, eles preferem não funcionar, né, nesses dias de domingo. Então, a gente faz um acordo somente naquele município, e aí a gente limita o funcionamento, não podendo se trabalhar, exigir, né, o trabalho empregado naquele dia de domingo. Tá. E aí é quando vai o próprio membro da família, o patrão, não é isso? É garantido desde que seja o dono, né, do negócio? Isso. Correto. Então, tem municípios que eles preferem não
não funcionar, até mesmo porque você precisa dar uma folga antecipada, precisa cumprir umas outras situações da legislação trabalhista, o respeito ao trabalho da mulher, né? A folga aí a cada 2 domingos, né? Exceto em alguns casos, né? Mas assim, e que a empresa muitas vezes ela não tem a quantidade de funcionário suficiente para cumprir. Então não é o caso de uma empresa, aí é o comércio como um todo, né? Então aí acaba se definindo por não haver esse funcionamento, mesmo o município autorizando. Bom, então, em resumo, Rodrigo, a partir de 1º de julho, se a portaria não for adiada novamente, né? Porque isso vem acontecendo, não é? Sim, sim. Então, a Sim. cidade que tem legislação municipal prevendo a abertura, está tudo certo. Isso. Mantém-se o que tem hoje, né? Isso. Primeiro a empresa vai observar a legislação municipal e depois ela vai observar a legislação trabalhista, né? Isso, com todos os direitos sendo remunerados. Com todos os direitos sendo remunerados e se não há um acordo ali limitado, né, limitando o funcionamento. Tem alguns municípios, por exemplo, que definem funcionamento dos domingos somente no período natalino, no período de final de ano, né? Tem outros municípios que eles definem até o final do verão, né? E aí que é uma questão interessante também, né? Os municípios litorâneos, né? Eles nos procuram e falam, olha, a gente quer fazer um acordo para a gente abrir somente no verão. Então a gente vai e começa a negociar, né? Como é exigida essa jornada de trabalho durante o verão e depois como se permanece fechado ou sem exigir a mão de obra do trabalhador no restante do ano. E, claro... pode terminar, desculpa, Rodrigo. Não, é claro, assim, que a gente está falando da realidade do Espírito Santo. Isso. Né? A nível de Brasil, Fernanda, a gente tem conhecimento de alguns municípios aí, que estão aplicando a portaria, né? Estão abrindo sem autorização do município, né? E nesses casos aí, eles vão ter realmente que tratar isso lá com o sindicato. Mas no caso do Espírito Santo, a gente tem uma convenção coletiva que, assim, há 27 anos consecutivos, ela é renovada na mesa de negociação, sem ter que se discutir na justiça. Sem dissídio, né? Sem dissídio. Então, assim, esse histórico, ele nos mostra uma maturidade para a gente fazer os nossos debates. Então, assim, a gente acredita que, né, aqui no Espírito Santo a gente tem essa condição de sermos um sindicato estadual de trabalhadores e ter uma federação aonde ela congrega os seus sindicatos e também negocia de forma estadual. Então, isso é uma vantagem nossa, né? Aqui no Espírito Santo, uma vantagem que a gente já entra na mesa de negociação com essa vantagem, podendo fazer esse debate com mais maturidade. Eu particularmente estou te achando, inclusive, muito tranquilo, Rodrigo, para debater isso. Porque eu acompanho esse debate há algumas décadas e sempre foi muito tenso. Chegava esse período de outubro, novembro, né? Tinha um embate entre patrões e empregados. A gente tem que ter, Fernanda, uma responsabilidade com a verdade, né? Então, assim, se a gente vem aqui e faz uma interpretação diferente do que está na portaria para os trabalhadores, amanhã esses trabalhadores estão cobrando. Então, eu estou aqui, né, como representante do sindicato, transmitindo, muito de fato, isso. O que é a portaria, até encaminhada para a produção, ela é muito simples, né? Ela faz a revogação de alguns artigos, então ela devolve o que era anterior à pandemia. E anterior à pandemia, a gente já tinha o comércio funcionando, o comércio de shopping, né, possibilidade em alguns locais do comércio de rua. No final do ano, né, as empresas poderem abrir aos domingos, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso, né, de falar para o trabalhador a verdade. Até para, né, assim, não exigir tanto do sindicato também uma cobrança. Como a gente hoje muita pesquisa na internet, a gente acaba trazendo para o Estado do Espírito Santo uma realidade de outros lugares do país, né? Então a gente tem que interpretar à luz do que nós temos aqui no nosso Estado. Claro, Fernanda, que assim, nós tivemos um período de 6 anos
né, onde o comércio ficou aí fechado, os supermercados, né, aqui no estado, né, durante os domingos. A categoria tem um anseio para que esse descanso aí ele possa, né, ser restabelecido. O sindicato sempre vem pautando nas nossas convenções coletivas, porém é uma análise de conjuntura. Uhum. Se esse ano, em outubro, a gente analisar que seria uma possibilidade um setor do comércio não abrir mais aos domingos, né, e houver uma compreensão patronal, pode se encaminhar para esse lado, Entendi. né? Mas assim, a gente está debatendo hoje a portaria, né? A portaria especificamente ela não vai alterar. E ela, em relação aos feriados, sim, né? Em relação aos feriados, como ela revoga ali alguns artigos, ela devolve para a lei que ela a Lei 10.101, Uhum. né? E a Lei 10.101, ela diz o seguinte, ela diz que... Rodrigo, Oi? posso interromper nessa lei aí só para ir para o Repórter CBN? Podemos, sim. Segura aí Estou à essa disposição. explicação, tá? Tá bom, E eu quero então. ainda falar Tá contigo joia. sobre esse déficit aí de mão de obra, tá bom? Ok, tudo Volta bem. em um minutinho, fica comigo na linha. Estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória, nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025. Meu convidado ao vivo é o Rodrigo Oliveira Rocha, ele é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio no estado do Espírito Santo, Sindicomerciários. E esse debate eu comecei às 10, tá? Eu iniciei essa discussão em torno da portaria de número 3.665 de 2023, que ela regulamenta o seguinte, isso se ela não for adiada novamente, né? Que a partir de 1º de julho, o trabalho em feriados, domingo, setor de comércio, a partir de decisão firmada em convenção coletiva, fica a cargo do empregador decidir se o trabalhador será escalado ou não para trabalhar nesses dias, mas com a mudança, o trabalho aos domingos e feriados, ele estaria vinculado a uma regulamentação de convenção coletiva com os sindicatos. Só que o Rodrigo trouxe um outro ingrediente aqui para essa nossa conversa, né? Ele disse que depende de regulamentação municipal, do município, né? Sobre abertura e fechamento de postos de atividades, né? Que tem fins aí para urgências, emergências, serviços essenciais. E aí Rodrigo me disse que na Grande Vitória, praticamente todos os municípios, né? Têm garantido essa legislação municipal, não é isso, Rodrigo? Sim. Em algumas cidades, essa regulamentação vai para período de férias, de verão, que é uma discussão que vai ter que ser aprimorada. É uma discussão nacional e ele disse que, além da legislação municipal, aí sim segue-se, né, a regra do trabalho ao domingo e feriado, com remuneração, com folga e tudo mais, o que diz a legislação brasileira. E aí você mencionava uma lei. Eu volto contigo? Vamos retomar esse ponto aí? Então, assim, o domingo, ele, com a revogação da portaria, retorna-se o que a gente tinha anterior à pandemia, né? E o que a gente tinha pandemia? O trabalho ao domingo, na atividade do comércio, como já foi dito, né? Ela depende da autorização do município. Então, o município autoriza, vamos supor, o município do interior autorizou o trabalho ao domingo no comércio. Então, aí o sindicato atua tentando regulamentar a parte trabalhista, né? No município que não permite o trabalho no comércio no domingo, não tem o que se regulamentar porque não existe autorização municipal. E essa mesma lei, essa mesma lei 10.101, ela também trata no seu artigo sobre trabalho em dia de feriados, Fernanda. E ela diz que aí, no caso dos feriados, exige-se, né, tem que ser autorizado em convenção coletiva de trabalho. Uhum. Né? Então, como essa mesma lei, a revogação da portaria, ela está remetendo tanto o trabalho do domingo quanto o trabalho ao feriado para a Lei 10.101, existe essa confusão, né, de que o domingo e o feriado ele tem que estar ali regulamentado em convenção. Entendido. Então, no caso, a Lei 10.101, ela diz que apenas o feriado, né, tem que estar autorizado em convenção. Isso não impede, né, conforme eu já disse, de assim, o sindicato, né, nós trabalhadores pautarmos,
né, pelo descanso ao domingo e tentarmos avançar na questão do descanso do domingo, não impede. Mas ela também, a lei não obriga que tenha essa negociação para o domingo. Entendi. Né? Ela perde, aí a portaria então está devolvendo a negociação do feriado, né? Que lá no artigo 6º-A da Lei 10.101, ela diz isso, né? Que desde que autorizada em convenção coletiva. E aí a gente já vem aí, conforme eu disse, né, anteriormente, né? Que a gente tem um histórico de negociação coletiva já há bastante tempo. Então, assim, vai ser pauta de debate essa questão do feriado, né? Como o trabalhador vai ser remunerado, em que dia que ele pode, né, pode ser exigido o trabalho dele e quais são as compensações. Isso vai ser tema de debate do feriado na próxima convenção coletiva, seguindo aí a instrução da portaria. Né? Já o domingo é facultado, né? É facultado às partes a gente fazer esse debate ou não. Entendido. Rodrigo, e agora sobre essas quase 5.000 vagas que não são preenchidas em supermercados, que foi uma declaração aqui da CAPES no bloco anterior. Pois é, a gente tem feito alguns debates aí com o próprio ente patronal, né? Alertando sobre essa quantidade de vagas aí, né, disponíveis, né? Nós tivemos aqui uma constatação do Síndico Comerciais, tá, Fernando? Um dado nosso, uma grande migração dos trabalhadores aí do comércio para outros setores em relação à questão por conta da remuneração, né? Hoje, assim, infelizmente a gente tem um piso no comércio muito próximo aí ao mínimo estabelecido aqui no país. Isso tem afastado realmente os trabalhadores aí, ou aquelas pessoas que querem um emprego, né? O comércio não é a primeira opção. Então ele acaba indo para o comércio por um período de necessidade, e ali quando ele está no mercado de trabalho ele começa a ver outras oportunidades. E esses trabalhadores, Fernandes, ele tem migrado principalmente para o setor de logística, né, que é um setor que houve um crescimento muito grande, né, é perceptível, e também da indústria, né? Vários municípios estabeleceram aqui no estado polos industriais, polos de logística. A gente vê aí os investimentos que estão sendo feitos, o próprio incentivo aí do governo do estado para que essas empresas venham, e elas têm absorvido essa mão de obra muito, muito por conta da remuneração e também da jornada. E aí a gente volta à questão do domingo. A logística, o setor de logística, por exemplo, muito deles não se trabalha aos domingos. Então, o trabalhador que está ali no setor de gênero alimentício, do supermercado, ele faz essa análise também, né? Que ele indo para um outro setor, ele vai ter uma jornada mais definida, né? E aí a gente tem perdido para esse setor de logística, que ele acaba se organizando, né? Dessa forma. E também por uma outra situação, né, que hoje no comércio a gente não tem um ticket de alimentação, né? Em nossa convenção coletiva a gente tem negociações por empresa, a gente tem uma estimativa de que 40% dos trabalhadores recebem esse ticket de alimentação, porém não temos lá na nossa convenção coletiva. Isso também pesa para o trabalhador, né? Então, quando você soma um trabalho com um piso mínimo, né, baixo, e também a falta aí desse benefício, que seria um ticket de alimentação, isso acaba afastando o trabalhador dessas vagas. Então, assim, hoje, essa avaliação que a gente, né, aqui dos síndicos comerciais, que a gente tem feito, e a gente leva esse tema anualmente para a mesa de negociação, né, com o patronal, né, com a federação e seus sindicatos filiados. A gente faz esse debate de forma muito madura, porém a gente não tem tido um êxito na mesa de organização. O nosso êxito tem sido, a gente tem conseguido mais êxito nas negociações individuais, né? Alguns setores aí, alguns supermercados, para tornar essa vaga
né, mais atrativa, elas têm oferecido aí esse vale alimentação, essa alimentação, o ticket, através de ticket ou vale alimentação, para poder fidelizar e atrair a mão de obra. Então, isso já começou a ser utilizado por algumas empresas e tem funcionado, Uhum. né? Essas empresas diminuíram o seu déficit, né? Historicamente, a gente sempre teve uma rotatividade no setor de supermercados aí na faixa de 20%, o setor convive, né, com isso, é uma realidade, porém, nos últimos anos, realmente, isso tem aumentado, que gerou aí realmente essa quantidade aí de vagas disponíveis, né? Esse piso, ou setores pagando melhor, né, com carga horárias reduzidas, com reduzidas não, jornadas mais organizadas, não trabalhando em sábado, não trabalhando dia de domingo, isso torna aquela vaga mais atrativa, né? Uhum. Então, quanto esses setores estiverem crescendo e a atividade do comércio também estiver crescendo, vai haver essa própria competitividade. E aí, eu ouvimos aí do superintendente, né, o seu Hélio aí, que eles, né, vão fazer um debate sobre essa questão de fazer pagamento por hora. E a reflexão que eu deixo é o seguinte: se o trabalhador já não está muito é, empolgado ou afim de trabalhar no comércio, né? Como né, dessa forma que já é organizada hoje, né? A que ponto que ele se submeteria de trabalhar por 2 horas, né? O que significaria isso, né? De rendimento, entendeu? Isso já foi tentado quando o próprio vice-governador Ricardo Ferraz, então era senador, ele foi o relator da reforma trabalhista e defendeu lá o trabalho intermitente, né? E não emplacou justamente porque à medida que você reduz a jornada de trabalho, a proposta é reduzir o salário, né? E aí quem hoje sobreviveria aí em uma economia, né, com os preços aí e os custos sendo repassados, né, para os consumidores, e os trabalhadores também pagam esse custo. Quem é que sobreviveria aí com a remuneração, vamos dizer, de R$ 1.000 aí por mês, né? A gente não vê isso como plausível, mas é um direito, né, das partes fazerem seus debates e apontar aquilo que é importante para cada um, porém, né, a gente não vê uma aplicabilidade nem uma aceitação da categoria nossa aqui no estado em relação a isso. Tá, você acha que não haveria adesão? Não, né, dos trabalhadores, daqueles que procuram um emprego, de forma nenhuma. A gente não Entendi. vê que isso vai suprir essas 5.000 vagas. O que a gente faz o debate? A gente aumentar a remuneração, colocar alguns benefícios, que é o que algumas redes de supermercados importantes, redes com 7.000, 8.000 trabalhadores têm feito, e isso tem ajudado a recompor os quadros. Foi um efeito positivo, já experimentado, tem dado certo, e isso poderia ser adotado antes mesmo de se discutir jornadas reduzidas com pagamentos precários, né? Entendido. Ô, Rodrigo, muito obrigada, viu, pela participação Ok, aqui Fernando. conosco, hein? Estou à disposição. Foi muito bom o debate. Te agradeço. E a gente agradece e dizer aí aos ouvintes, né, que a gente tem muitas informações nos nossos canais, nossas redes sociais, então quem quiser, né, também tem mais informações, pode ir lá no @sindcomerciais.es, né, que a gente sempre está botando lá atualizações sobre as matérias trabalhistas, principalmente. Te agradeço, viu?